todos vocês, estamos aqui continuando as nossas aulas de geografia e hoje a nossa revisão. Então, vamos lá verificar a nossa segunda revisão, tá certo, gente? Aí da nossa unidade 1. Eu sou a professora Ludmila Soares, tá bom? Então, vamos lá verificar, estudar, analisar tudo que nós estudamos nessas aulas que nós tivemos aí de geografia. Olá a todos vocês, estamos aqui continuando as nossas aulas de geografia, já quase aí finalizando a unidade 1, onde nós iremos relembrar alguns assuntos que nós estudamos durante esta unidade. Eu sou a professora Ludmila Soares e estaremos aqui para relembrar alguns assuntos. E um deles, a gente não pode esquecer aqui, olha só, já estamos observando neste mapa, né? A gente está verificando aqui a divisão político-administrativa do Brasil. A gente verifica todas essas 5 regiões que vai ser a regionalização oficial do nosso país, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ok, gente? Então, aqui nós estamos verificando 5 cores diferentes, né? Então, a gente vai relembrar quais serão essas regiões, né? Nós temos aqui a região norte, que pega toda essa parte aqui em verde, incluindo o nosso estado do Amazonas, tá certo? Também teremos aqui nessa região, que já pega aqui um laranjinha, vai ser a região centro-oeste. Também vamos ter aqui a parte da região nordeste, né? Pegando essa parte em amarelo. Também teremos a região sudeste, em que a gente observa aqui os 4 estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. E, por fim, nós teremos aqui a região sul, né? Observando aqui o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, formando, assim, essas 5 regiões que atualmente nós utilizamos, que é oficial, que foi feita pelo IBGE, tá certo, gente? Então, verificando esse processo de regiões, de regionalização, nós também temos que relembrar o que nós estudamos, a diferença entre região e regionalização. Então, vamos lá relembrar o que nós estudamos. Olha só, gente, regionalização. O que vai ser regionalização? Regionalização, gente, vai ser o ato de dividir, né? A gente acaba dividindo um determinado local, tá? Mas além de dividir, ele também pode classificar aquela área, tá certo, gente? E essa classificação que a gente observa da regionalização vai estar inserida num espaço geográfico. Agora, isso vem a partir de critérios específicos, pode ser a partir de um determinado tipo de clima, um determinado tipo de vegetação, relevo, economia, a parte da população. Então, vão ser aí critérios específicos para ocorrer esse processo de regionalização. Mas, além de regionalização, o que vai ser região? Gente, região já vai ser um determinado espaço ou território em áreas divididas com características comuns, né? Por que será que o IBGE ele acabou dividindo aí, de acordo com o mapa que vocês estão verificando, em norte, em nordeste, em centro-oeste, em sudeste e sul atualmente, como a gente estuda nos mapas, né? Gente, a gente vai verificar que o IBGE, ele acabou verificando principalmente as características físicas, ok? A parte ali de vegetação, também a parte de clima. Então, a gente observa que o IBGE, ele acabou dividindo as regiões de acordo com essas características, ok? Agora, além disso, ele também verificou características de como as pessoas elas vivem, a questão cultural, econômica também. Então, são especificações em que quem está estudando, de acordo aí, por exemplo, com o IBGE, né, ele vai classificar de um modo, tá? Mas também vocês estudaram e verificaram que existem outras regionalizações, tá certo? Assim como o do Pedro Geiger, que são as geoeconômicas, e a de 4 Brasis, tá bom, gente? Além disso, de a gente estudar aí sobre a diferença entre regionalização e região, também vamos relembrar sobre os rios, né? Que nós verificamos aí a hidrografia brasileira. No mapa, nós vamos verificar aí
diferentes rios, né, que acabam formando a hidrografia aqui do nosso país. Olha só, através deste mapa, vocês vão verificar aí, principalmente a parte da bacia hidrográfica amazônica, que acaba formando, né, essa parte aí das regiões hidrográficas. Nós teremos aqui a amazônica, onde o nosso estado ele vai estar inserido e vai ser muito importante aqui para a nossa região, né? Principalmente para o nosso estado, que vai ser o principal meio de transporte que vem através dos rios, Rio Juruá, Rio Purus, Rio Madeira, né? É o Rio Negro, temos vários rios que formam a grande bacia amazônica, mas também nós verificamos, estudamos sobre a bacia do Tocantins, Araguaia, né? Verificamos essa importante bacia hidrográfica em que, se a gente for verificar, vai ser a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira. Ela está exclusivamente, né, na parte do Brasil. Não é igual à região amazônica, né, que pega ali as áreas de outros países, tá certo? Então, a gente vai verificar que a bacia hidrográfica maior totalmente brasileira vai ser a Tocantins Araguaia, mas também estudamos e verificamos sobre as regiões hidrográficas aí do Atlântico Nordeste Ocidental, verificamos também a região hidrográfica do Parnaíba, a do Atlântico Nordeste Oriental, tá certo? Que pega aqui toda essa área, tá? Aqui a gente vai ter a parte do Atlântico Nordeste Ocidental, vamos ter a do Parnaíba e também a do Atlântico Nordeste Oriental, tá certo, gente? Esses três aqui, ó. Também vamos verificar aqui outra bacia muito importante, principalmente para a região do Sertão Nordestino, tá? Em que pega a área da bacia do Rio São Francisco, importante rio também. Nessa região a gente já verifica vários rios que são intermitentes, que vão secar aí dependendo, né, do tipo de área que está, se chove muito ou não. Então, a do São Francisco também a gente estudou e verificou. A do Atlântico Leste, né, a gente verificou também em relação à parte da região hidrográfica Atlântico Leste, Atlântico Sudeste e Atlântico Sul, tá? A gente verificou também, estudou aí essa área das regiões do Atlântico Leste, Sudeste e Sul, e outra importante região hidrográfica que foi a do Paraguai, Paraná e Uruguai, tá certo, gente? Então, nós estudamos e verificamos também essas importantes regiões hidrográficas aí do nosso país, tá certo? Vamos relembrar aí algumas características desses rios brasileiros. E esses rios brasileiros, eles vão ser muito importantes para nós, né? Que precisamos aí da água também. Agora, o regime de alimentação dos rios brasileiros, ele vai ser principalmente, basicamente, pluvial, tá certo? Então, a gente verifica que o regime de alimentação, de onde é que vem as águas para formar esses rios que nós temos, vem principalmente aí do quê? Da parte das chuvas, pluvial, tá certo, gente? Agora, apenas o nosso rio que vai ter aqui no nosso estado, né, o Amazonas, ele depende em parte também do derretimento de neve dos Andes, tá? Além das chuvas, a parte do derretimento aí da neve dos Andes vai caracterizar aí os rios aqui da Amazônia, principalmente o rio Amazonas. O período das maiores cheias dos rios brasileiros vai ser principalmente no verão, né? Que também é nesse período que chove bastante, tá certo? Além disso, a gente vai verificar outra característica, que a maioria dos rios brasileiros, eles vão ser perenes. O que é que isso significa? Que eles não vão secar totalmente, tá? Lógico que existem os períodos das cheias e das vazantes, mas mesmo assim continua tendo água quando ocorre a vazante. Então, por isso que ele acaba se tornando perene.
enquanto os intermitentes, eles secam totalmente, fica ali no barro, na areia, dependendo do local, tá bom, gente? E também estudamos sobre os rios brasileiros, que eles vão ser muito utilizados, principalmente, gente, como fonte de energia, tá? Então, 90% da eletricidade que é formada aqui no Brasil vem através do quê? Das usinas hidrelétricas, tá certo, gente? Então, também nós estudamos aí em que a parte aí das usinas hidrelétricas, elas vão ser muito importantes, né? Porque vai ser a principal fonte de energia aqui para o nosso país. Além de também vir através das termoelétricas, hoje em dia a gente verifica a energia solar, eólica, que estão também começando a ser muito utilizadas, tá bom? Além de nós estudarmos aí em relação à hidrografia do nosso país, também vamos relembrar sobre tempo e clima. Lembrando aí que vai existir essas diferenças, né? O termo tempo e o termo clima. Agora, quais são essas diferenças? Vocês têm que relembrar, olha só. O tempo, gente, ele vai ser momentâneo, ok? Então, é um estado momentâneo, tá? Não esqueçam desta palavrinha, da atmosfera e vai estar em uma determinada área. Isso vai estar relacionado ao tempo, ok? Enquanto o clima, ele já vai ser um comportamento que vem do tempo em uma determinada área e durante um longo período de, no mínimo, gente, 30 anos, tá certo? Então, essas serão as diferenças entre o tempo e clima. O tempo, ele acaba sendo momentâneo e o clima, ele é verificado aí durante um determinado período de, no mínimo, 30 anos. Agora, quais serão as características dos climas aqui no nosso país? Olha só, os climas no Brasil, gente, 92% do nosso país vai estar localizado na zona intertropical. Tá? É aquela zona entre os trópicos, né? O trópico de Câncer e Capricórnio, que vocês já estudaram, tá? Então, isso significa que essa parte do Brasil, por estar numa área na zona intertropical, próximo à linha do Equador, vai ter uma baixa latitude. Por quê? Lembrando, lá a linha do Equador começa em 0 grau, né? Então, é a área mais baixa ali da latitude, 0 grau e podendo ir a 90 graus norte ou 90 graus sul. Lembrando que esse grau não é de temperatura, é de extensão territorial aí do nosso planeta Terra, tá bom? Além disso, vamos verificar que vai ocorrer o quê? O predomínio de climas quentes e úmidos, tá? E também existem áreas mais secas, que vai estar muito ligada ao tropical, enquanto o quente e úmido vai estar ligado ao clima equatorial, tá? E o restante do nosso país, gente, onde é que vai estar localizado aí? 8% do Brasil, ele vai estar na zona temperada sul. E qual vai ser o tipo de clima que acaba prevalecendo nessa região, nessa área onde tem a zona temperada sul? O clima subtropical, tá? E na área litorânea vai ocorrer o quê? A influência das massas de ar oceânicas. Então, as massas que vêm do oceano, principalmente do Oceano Atlântico, onde o Brasil ele vai ser banhado, né, pelo Oceano Atlântico, também acaba influenciando nos diferentes tipos de climas aqui no nosso país. Além disso, gente, também vamos verificar 2 fenômenos que podem, né, influenciar aí nos climas aqui do nosso país, que vai ser o El Niño e a Laninha. Olha só, o El Niño, gente, vai estar ligado ao quê? Ao aquecimento, tá? Então, não esqueçam, o El Niño vai ser o quê? O resultado aí do aquecimento anormal. Agora vai ser lá das águas do Pacífico. Mas, professor, o Pacífico está do outro lado. Mas essas massas de ar, elas acabam, né, interferindo aqui para o nosso país também, ok? Então, o El Niño vai ser esse resultado do aquecimento anormal das águas do Pacífico na costa litorânea do Peru, tá? Onde as águas, elas vão ser frias.
mas com o aquecimento, tudo isso acaba sendo modificado, tá? Então, acaba produzindo o quê? Massas de ar quentes e úmidas, que vão gerar o quê? Algumas chuvas na região, tá? Então, não esqueçam mais, o que vai ser o El Niño? O aquecimento anormal das águas do Pacífico. Enquanto a Laninha, né, já vai ser um fenômeno exatamente inverso. O que vai ser? O que vai ocorrer? Vai representar aí o quê? O esfriamento, tá? Então, a Laninha ocorre o quê? O esfriamento anormal das águas continua no Oceano Pacífico, tá? Em virtude do quê? Do aumento das forças dos ventos alísios, tá bom, gente? Então, a gente verifica também esses dois fenômenos que acabam aí fazendo com que ocorra algumas alterações no decorrer dos anos aí. Pode ter que algum ano não ocorra nenhum fenômeno, fique tudo normal, tá? Nós vamos ver um vídeo agora em que mostra pra gente, né, essa parte aí dos fenômenos do El Niño e da Laninha. Preste atenção e já retornamos. Sem a ocorrência de El Niño e Laninha, observam-se águas superficiais mais frias na região do Oceano Pacífico, na parte equatorial leste, próximo à costa oeste da América do Sul, e mais aquecidas no Oceano Pacífico, na parte equatorial oeste, próximo à Austrália e à Indonésia. Os ventos alísios, que são deslocamentos de massas de ar quente e úmido em direção às áreas de menor pressão atmosférica das zonas equatoriais do globo terrestre, sopram de leste para oeste, favorecendo a ressurgência próximo à costa oeste da América do Sul. O fenômeno da ressurgência ocorre especialmente em regiões costeiras e se dá quando as águas frias e profundas, em geral com profundidades inferiores a 200 metros, sobem para as áreas mais quentes e rasas dos oceanos. O fenômeno El Niño é o enfraquecimento dos ventos alísios e o aumento da temperatura da superfície do mar no Oceano Pacífico Equatorial Leste. Como consequência, ocorre uma diminuição das águas mais frias, que afloram próximo à costa oeste da América do Sul. E o fenômeno Laninha está associado à grande quantidade de ventos alísios e à diminuição da temperatura da superfície do mar no Pacífico Equatorial Leste. As águas na costa oeste da América do Sul tornam-se ainda mais frias devido à intensificação do movimento de ressurgência. Fonte INPE. Então, gente, aí vocês verificaram, né, esses dois fenômenos do El Niño e a Laninha. O El Niño, não esqueçam, o aquecimento ali que ocorre anormal das águas do Oceano Pacífico, enquanto a Laninha já ocorre o inverso, vai ser o resfriamento, tá bom? Além de nós estudarmos, né, essa diferença entre o clima e tempo e verificar esses dois fenômenos do El Niño e da Laninha, também estudamos sobre aqui a nossa região, né, especificamente também aqui no nosso estado do Amazonas. E uma característica que nós estudamos foi sobre a bacia amazônica, que também nós temos que relembrar. Olha só, gente, quais serão as principais características aí da bacia amazônica? A bacia amazônica, gente, ela vai ser formada por um conjunto de relevos, tá, que acabam formando três principais divisores de águas. E quais serão esses três divisores de águas? Nós teremos aqui o escudo das Guianas, tá? Então, nós teremos aqui o escudo das Guianas. Também teremos o escudo brasileiro, né, que acaba formando esses divisores de água, tá certo? E também teremos os Andes, que é o mais recente, tá? Diferente aí dos escudos, tanto das Guianas quanto os brasileiros. Então, gente, o que te observa? Que vai vir água, né? Desses três divisores, vem água tanto da parte aqui dos escudos brasileiros, vem água tanto da parte do escudo das Guianas e vem água tanto da parte dos Andes. E vocês podem imaginar quando tudo isso se encontra, que acaba formando a nossa grande bacia amazônica, tá certo, gente? Então, vem água tanto da parte do sul
da parte do norte e da parte oeste. E eles vão desaguar no Oceano Atlântico, tá bom? Então, a gente verifica uma das principais características aí dessa bacia amazônica que vem água praticamente aí de todos os lados, tanto da parte dos escudos das Guianas, da parte do escudo brasileiro e dos Andes. Então, vocês podem imaginar a água vindo de todas essas áreas, né? E acaba formando essa nossa grande bacia amazônica, que não é totalmente brasileira, né? Também vem água aí e acaba formando esses grandes rios que nós temos também de outros países. Outra questão que nós estudamos que vai estar relacionada aqui à nossa região vai ser o clima, gente. O clima aqui da Amazônia, em grande parte, formado pelo clima equatorial. O clima equatorial, gente, que pega a nossa Amazônia, ela vai apresentar uma pequena variação climática. Não tem tanta variação climática, por quê? Por estar longe ali do oceano, onde as massas de ar dos oceanos não influenciam tanto, né, se você estivesse na parte litorânea. Então, isso acaba tendo pouca variação climática. A amplitude térmica está por volta aí de 1 grau a 2 graus, então isso vai fazer com que não tenha essa variação climática. O valor médio de temperatura que vem através aí do clima equatorial está em torno aí de 24 graus Celsius e 26 graus Celsius, tá? A precipitação média aqui para termos na nossa região amazônica, né, principalmente ali próximo a Manaus, outros municípios ao redor. Lembrando, o que é precipitação? São as chuvas, tá? Está em torno aí de 2.300 milímetros por ano, ok? Já em uma área, principalmente aqui no estado do Amazonas, que pega ali São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, já vai aumentar essa precipitação média, tá? Então, essas cidades, esses municípios próximo à fronteira aí com a Colômbia, vão ter em torno uma precipitação média de 3.500 milímetros por ano, tá certo? Também estudamos e verificamos essas características do clima equatorial, tá certo? E também não podemos esquecer que nós estudamos ali sobre os mapas, diferentes tipos de mapas. E um deles, gente, foi sobre o quê? A densidade demográfica aqui do nosso país. Falou em demografia, já lembra do que, gente? De pessoas, de população. Estudamos aí a densidade demográfica do nosso país, né? A gente verificou que desde sempre, do período da colonização, a gente verificou o mapa de 1960, 1980 e de 2010. E em todas elas, o que ocorre? O predomínio, uma grande densidade demográfica, principalmente onde, gente? Na parte litorânea, que pega todos esses estados. Lógico que com os anos diferentes, no decorrer desses anos, foi aumentando cada vez mais. E na parte do interior, no caso aqui, na parte mais distante do litoral, a gente observa principalmente as capitais, né, que tem aí essa densidade demográfica um pouco mais elevada, tá certo? E também estudamos um outro mapa, lembrando aí que existem diferentes mapas temáticos, né? Estudamos alguns, e um deles foi sobre a densidade demográfica, e um outro também que nós estudamos foi sobre a população rural, né? Nós verificamos também aí em relação ao mapa da população rural do ano de 2010. Lembrando que vocês têm que observar o que, gente? A legenda do mapa para poder entender, né? Então, a gente verificou em relação a este mapa o percentual, né, da população rural. Lembrando que o Brasil, a maior parte a maior parte da população, ela já é urbana, tá? Mas ainda existem em várias áreas uma grande parte aí da população rural. Quanto mais escuro, a gente verifica aí o percentual maior, né? E mais claro, vai diminuindo. Aqui na nossa
no nosso estado do Amazonas, a gente verifica ainda em que várias áreas tem grande parte aí da população rural que acaba formando, né, toda essa parte aí do nosso estado do Amazonas, tá bom, gente? E também estudamos outros tipos de mapas, né, temáticos, dependendo do tema, dependendo do que você quer estudar, aí a gente verifica diferentes mapas temáticos que a gente pode observar também aí nos sites, né, principalmente do IBGE, tá certo, gente? E assim finalizamos essa nossa segunda revisão.